Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu sou Jéssica Santana, sou psicanalista, professora, escritora e pesquisadora aí, uma curiosa sobre o tema de amor e relações. Amor eu escolhi porque eu entendo que permeia aí toda a nossa vida, né? Quando a gente fala de amor, a gente fala de vários tipos de amores, inclusive o amor próprio. E quando a gente fala de relações, a gente não fala de relação da parte romântica, nós também falamos da relação com a gente mesmo e da nossa relação com o outro. Então por isso foram temas que me ligaram e me chamaram a atenção para me dobrar ali e estudar sobre. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que é muito importante e que, na minha opinião, contém também muito amor. Afinal, eu acho impossível fazer esse tema, fazer algo acontecer, se a gente não tiver um pouco de amor envolvido nisso. E para começar, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você tem sonhado? Não é esse sonho aí que você pensa que você põe aí a cabeça no travesseiro, dorme e vem aquele monte de outras coisas na cabeça, coisas às vezes sem pé, sem entender o que é, sem pé, sem cabeça. Não é sobre esse sonho que eu tô falando. Eu tô falando aquele sonho onde você às vezes põe no papel, onde você planeja, onde você quer realizar muitas coisas. E desses sonhos, como que estão indo as coisas por aí? Aposto que agora passou várias coisas pela sua cabeça, né? Tenho certeza que não tem, acho que uma pessoa que não tenha um projeto, um sonho, algo que queira tirar do papel. Mas espera aí que agora tem uma outra pergunta importante pra você. Quais desses sonhos aí que te passou pela mente são realmente seus? Será que você vive, será que você sonha aquilo que você realmente deseja ou aquilo que o outro espera de você? Eu quero falar com você sobre sonhos e desejos em um lugar de descobrir aquilo que é seu, principalmente quando a gente fala no universo empreendedor. O quanto é importante que os nossos sonhos nesse universo sejam aí algo autêntico mesmo, genuíno, algo que a gente se aposse e tenha a nossa própria assinatura para que a gente consiga ter empenho ali para levar adiante e principalmente para que a gente tenha ali determinado interesse naquilo. Porque os sonhos, eles são ali muito alinhados pra gente conseguir dar sequência e não cair muito no campo da procrastinação, nem na autossabotagem, mas eles precisam estar ligados àquilo que realmente traz algo de nosso, traz sentido pra gente e esteja alinhado com aquilo que a gente é. Assim é muito mais difícil a gente se perder um pouco na hora de tentar tornar aquilo muito mais plausível ou concreto. Vou utilizar aqui para falar sobre esses sonhos, esses projetos, a palavra desejo. E eu quero que você entenda desejo como algo que te movimenta, que te empenha, que te faz ir atrás. E nós temos ali o desejo próprio e o desejo do outro. O desejo do outro vem muito com as pressões externas, talvez muito da carga familiar que a gente traga, vem muito com pressões sociais ali envolvidas. E o desejo próprio está muito ligado ao singular ali de cada pessoa. É uma coisa a ser trabalhada e a ser descoberta. Leva um pouco mais de tempo e é um pouco mais trabalhoso, porque tem muito a ver com desconhecer-se e conhecer-se para conseguir ali esbarrar em algo mais próximo do nosso real desejo, de algo mais íntimo, de mais singular. Mas sabe o que eu acho importante falar aqui? Que essa parte, além do desconhecer-se, do descobrir-se, de realmente trabalhar no conhecimento de si, vai um trabalho a ponto também de poder criar. Criar algo que é seu. O desejo é um movimento único criado por você. E isso está muito ligado ao nosso campo inconsciente. Peraí que eu não vou deixar nada difícil não. Para você entender o que é o inconsciente, eu vou te contar que é uma parte ali da nossa mente que a gente não tem acesso fácil. Ela fica ali escondida, guardada, como se fossem pequenas gavetas. Vira e mexe, a gente sem querer acaba abrindo uma gaveta e tendo que lidar com algo do inconsciente. Mas cabe também ao abrir gavetas ser como uma arrumação de armário mesmo. Abrir para olhar, para entender e para conseguir perceber porque a gente age de determinada forma. O inconsciente ele fica sempre nos acompanhando, nada do que a gente vive, ele é esquecido. Então a gente guarda nessas gavetas, vez ou outra a gente acessa, tem gavetas que é quase impossível de acessar sem o auxílio, um preparo e um fortalecimento. E é através dessas gavetas que a gente guarda coisas que são importantes para nós, muitas vezes para deixar essa parte do desejo do outro se sobressair. Esse desejo do outro é algo que a gente vai absorvendo ali ao longo da nossa vida através das expectativas, daquilo que a gente entende que o outro espera da gente. Muitas vezes também pode ser lá na nossa infância, quando a gente é criança, a gente vai lá e pega alguma interpretação e entende algo com absoluta verdade sobre o que esperam de nós. A gente vai lá e guarda aquilo dentro da gente e fala assim, na vida adulta a gente vai resolver. A gente vai fazer da melhor forma, vou fazer diferente dos meus pais, vou dar orgulho pra eles. Não é como a gente pegasse essa parte,
fazendo uma interpretação nossa. Nem sempre é o outro que nos demanda isso, é muito mais entendimento nosso do que esperam que a gente seja. E isso vai somando também com o que a gente vê de outras figuras de autoridade, com os familiares próximos, com amigos, com a cultura social, do que é esperado que a gente age, do que a gente faça. Então é toda uma caixinha de expectativas ali que nós entendemos que a gente precisa agradar, resolver e fazer. Quer ver um exemplo bem básico disso? Frases como: empreender só é válido se você atingir um padrão X ali, igual fulana. Empreender está fadado ao fracasso, é muito difícil. E vários outros aí, pedacinhos de verdades absolutas que a gente entende, que a gente vai guardando como se fosse a espera de uma aprovação pelo outro. Afinal, se eu fizer alguma coisa aqui que seja compatível com essas frases e realmente fizer um trabalho para conseguir resolver essas questões, a gente está buscando ali uma aprovação para ser bem aceita. E sabe o que acontece quando a gente segue isso? Acontece muita tensão, muita cobrança, estresse, muita ansiedade. A busca por uma validação ela é incansável. A gente fica o tempo todo nos movimentando aí na busca que o outro perceba que a gente está fazendo aquilo que nos foi demandado na nossa opinião. É um passinho aí para ficar com o pé, vira e mexe na frustração, não é mesmo? Agora, quando a gente fala de um desejo próprio, nós estamos falando de algo que é único, singular, construído e identificado por cada pessoa. E tantas vezes essa parte é abafada por esses barulhos externos, por essas demandas externas, por esses achados nossos. Quantas vezes nós achamos que um passo que a gente estava dando, uma decisão que a gente estava escolhendo, era errada, mas na verdade o que ela estava era incompatível com a fala do outro. Então esses ruídos externos abafam muito a nossa voz de querer fazer algo com mais sentido, mais autoral e muito mais singular. Nós abafamos os nossos desejos na busca de atender o desejo que é do outro. Quantas vezes, por exemplo, você achou que seu negócio estava no caminho errado? Porque fulano falou alguma coisa, porque os pais falaram que não era bom investir nisso, porque era algo que você ama, mas falaram que não dava dinheiro. Quantas vezes o estilo de vida que você escolheu fazer foi criticado? E percebe como talvez essas escolhas faziam sentido para você e pode ser que você deixou elas se abafarem por aí? E você percebe quando talvez a gente coloque isso no campo dos sonhos, muitas coisas ficam difíceis de realizar porque a gente coloca ali nas nossas visualizações o desejo e o sonho do outro, abafando aquilo que é importante pra gente. Em psicanálise, a gente não vê esses sonhos, esses desejos aí de uma forma muito racional. A gente não acorda falando que a gente deseja tal coisa, que a gente quer fazer outra coisa, né? A gente vê esse sonho muito no campo do nosso inconsciente e com um pouco mais de trabalho pra gente identificar, mas que pode ser visto aí em sutilezas. Às vezes, é possível ver um pouco desse nosso desejo aflorado quando a gente lembra um pouco da nossa criança. Tem coisas que lá no nosso infantil, essa parte infantil aí que ainda habita em nós, reverberava muitas coisas. As crianças, elas são lúdicas, elas não têm travas, elas têm os sonhos mais aflorados, elas não pensam na impossibilidade que nós, como adultos, vamos criando aí em decorrer das questões e adversidades da vida. Então, como criança, talvez você já pensou em ser várias coisas: médica, atriz, cantora, empreendedora. Pensou em várias coisas que faziam sentido por ali. Tinha vários jeitinhos seu ali de ser que talvez foi abafado. Talvez você era uma criança comunicativa e falaram que era errado. Talvez você era uma criança muito quieta e falaram que era errado. Talvez você era uma criança de várias formas que você precisou se modificar ali conforme você ouviu algo que o outro disse. E buscar, talvez, essas partes do infantil seja um bom caminho para você identificar coisas que fazem sentido para você e realmente tentar resgatar isso para, ali, de certa forma, alinhar com o que você espera para o seu negócio. Parece um pouco improvável, né? Mas muitas vezes, as coisas que a gente tem vontade de fazer, os empreendimentos que a gente quer dar um pontapé, ele vai trazer ali travas da nossa criança, medo da nossa criança, e talvez buscar nela as respostas e trazer dela os desejos pode ser um começo bem interessante para a gente começar a visualizar melhor aquilo que nos faz sentido. E sabe o que eu gosto desse trabalho? Que quando você começa a tomar autonomia dos seus sonhos, você começa a ser sujeito da sua própria história. Que é uma frase mais simples do que essa, a gente passa a assumir o protagonismo da nossa vida e tirar isso da mão de outras pessoas.
tirar isso do desejo do outro. É começar a alinhar e fazer o nosso campo com a nossa vontade, contrariando muitas vezes aquela voz do outro ou a nossa própria voz que diz que nós não somos capazes e não vamos conseguir. Esse desejo é o motor do ser humano. É realmente aquilo que nos movimenta a buscar alguma coisa, a ir atrás de algo mais, a ir atrás de uma vida com um pouco mais de sentido pra gente. E não se conectar a esse desejo é passar uma vida alienada esperando que só as vontades dos outros sejam satisfeitas. Quer algumas perguntinhas bem básicas sobre isso? Quantas vezes você já desistiu de investir em algum projeto com medo que não fosse agradar alguém? Quantas vezes você abriu mão de alguma coisa que para você fazia total sentido com medo de desagradar? Empreender com base no desejo do outro é empreender em algo que não te representa. Empreender em algo com o desejo próprio é a sua forma de criar uma assinatura pelo mundo. Sabe quando a gente usa uma roupa que não foi feita sob medida, mas parece que não serve, mas às vezes, hora ou outra, a gente precisa colocar um cinto para ficar melhor, a gente precisa fazer um ajuste, alguma coisa assim? É um pouco disso que a gente fala sobre desejo. Parece que não é sob medida, não é feito pra gente, mas a gente tenta se ajustar e caber ali de certa forma. Agora que de grosso modo você entendeu um pouco o que é sonho, o que é desejo pra mim, o quanto é importante e como eu vejo de uma forma bonita essa autonomia de ser você, principalmente quando a gente fala do seu próprio negócio, eu quero te convidar a pensar sobre planos, metas e sonhos pra você dentro do seu negócio a partir dessa própria assinatura no mundo. Vamos supor aí que você tem o seu negócio e fora também, além do seu negócio, a gente não pode esquecer da sua própria vida que precisa caminhar junto com o seu negócio. Quais as vontades que você tem, sem pensar em nada aí que o outro gostaria que fosse do negócio ideal, mas como que é pra você? O que você espera do seu negócio? O que você espera pra sua vida? Quais são as suas vontades esquecidas ali que você gostaria de retomar? Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar um papel e caneta e realmente escrever sobre isso. Pensando de uma forma que você sabe que um dia você já quis e pensou que aquilo era uma bobagem. Então vamos até trocar de frase? Quais são as principais coisas que você achou bobagem que você deixou pelo caminho? Vontade de viajar, de comprar alguma coisa, de querer construir algo. Quais são aí os que te falaram que não faziam sentido pra você? Marque tudo isso, vai ser importante, visualize tudo isso. E nesse campo, né, de pensar um pouco das coisas que você deixou pra trás, questione-se um pouco das coisas que você vem carregando. Será que você quer isso que realmente você anda falando que você quer, ou você quer porque os outros falaram que você deveria querer? Eu acho que é uma questão muito importante que nós estamos falando no nosso negócio, da nossa vida, e a gente precisa se questionar para que isso caminhe de uma forma mais nossa, mais própria nossa. Quais objetivos financeiros fazem sentido para você e quais objetivos financeiros fazem sentido ali para o outro? Então é uma hora de você realmente sentar e começar a questionar coisas que você abandonou, que são importantes retomar, coisas que você vem teimando ali e até procrastinando, porque cabem ali no desejo do outro. E até um parênteses aqui sobre procrastinar, muitas vezes nós procrastinamos porque não tem a ver ali com o que a gente realmente tem desejo de fazer, e tantas outras a gente procrastina porque pode estar muito alinhado com aquilo que a gente quer, mas a gente não quer fazer porque vai em desagrado do outro. Dá-lhe trabalho pra se entender, né, gente? E uma coisa que eu acho importante quando a gente fala sobre esse espaço de sonhos é que não é uma decisão de uma vez por todas sobre o que você quer ser na vida, mas coisas que você tem vontade, sabendo que você pode recalcular rotas e também se aproveitar nesse caminho para viver sonhos que você nem tinha sonhado. Mas é um convite também para que você seja mais curiosa sobre si mesma e busque se entender um pouco mais, revisitando, questionando e falando sobre esses sonhos e desejos ao longo do tempo, visualizando eles com mais frequência. Eu levei aí um pouco de tempo para começar a perceber que eu devia construir os meus próprios sonhos. E hoje eu gosto de ter eles de uma forma muito visual, né? Seja em mural de sonhos, seja até através de objetos, de coisas, lugares, passos que eu quero ainda dar. E é sim também para mim um motivo de um orgulho, por descobrir que eles, cada um deles que eu coloco ali, tem um sentido para mim. Eles não estão ali porque eu percebi que era certo, porque o outro falou que era bom eu fazer, porque era uma espera da minha família. Eles estão ali porque eu desconstruí muita coisa na minha bagagem e construí sonhos que eram meu. Então hoje, sempre que eu pego olhando ali para cada um deles que estão na minha frente,
eu entendo o que significa cada um que tá lá. O que eu quero buscar e quais são os caminhos que eu vou fazer para atingir aquilo lá em determinado momento. Tem uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele diz que o que a vida quer da gente é coragem. E esses sonhos, né, principalmente sonhos autênticos, essas coisas nossas, requer aí um pouco de coragem e não uma ausência do medo. Alguns sonhos nós vamos arriscar a construir mesmo com medo, mas com muita coragem no junto. Então a coragem ela é primordial ali para que a gente faça construções, sonhe esses sonhos e se permita vivenciar algumas experiências. Afinal, a vida são movimentos de riscos e vez ou outra a gente precisa arriscar e apostar um pouco mais. Lembra aquele papel e caneta que eu pedi para você separar? Então, eu vou ter aqui uma série de algumas perguntas que eu vou ler para vocês aqui no computador na minha frente, que eu queria que você parasse, refletisse, pensasse bastante e respondesse. Vamos lá para a primeira? O que te faria sentir realizada mesmo que ninguém soubesse? Já pensou em alguma coisa? Quais desejos você deixou de lado porque pensou que não era pra você? Eu acho que nesse campo cabe muito também a gente falar até sobre aqueles sonhos concretos, materiais, né? Talvez comprar alguma coisa, atingir determinado patamar, fazer tal viagem, coisas que você gostaria muito de fazer, mas falaram que não, imagina que não era pra você, que com o estilo de negócio que você escolheu era praticamente impossível. Então vamos falar um pouco disso? Quais aí que você consegue identificar? Como você gostaria que a sua vida fosse se não houvesse julgamentos externos? Sabe quando a gente pensa que essa vozinha interna que fica falando aí como a gente tá errado fosse silenciada, que ninguém ia falar nada pra gente? Será que a gente faria alguma coisa diferente? E muito desse lugar de a gente construir e olhar para os nossos próprios sonhos vem de um trabalho também de a gente conseguir se fortalecer para furar as expectativas externas. As pessoas às nossas voltas, elas podem estar cobrando muito, elas podem estar esperando muito, e nós precisamos cair e entrar em um lugar onde a gente vai frustrar ali o outro, onde a gente não vai atender a expectativa, onde a gente vai perceber que a vida do outro vai ter que continuar com ele fazendo expectativas sobre ele e não sobre a gente. Então vai um fortalecimento nosso de saber frustrar e decepcionar o outro, para que a gente não se frustre com a gente mesmo. Cada sonho que nasce de você tem o potencial de criar algo único no mundo. Sonhar ali os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, ele nos dá um pouco de liberdade, um pouco não, muita liberdade. Liberdade de ser aquilo que a gente é, de ir atrás do que faz sentido, liberdade de uma vida com mais propósito. E poder ali construir algo, e aqui eu vou dar de novo um exemplo para vocês de um mural dos sonhos, por exemplo, onde você bate o olho ali e consiga identificar cada coisa com uma coisa escolha sua, é libertador. Entender o significado de cada pontinha que você põe ali, de cada gesto, a importância daquilo para você, o caminhar daquilo para você é libertador. Sonhar sobre o seu próprio negócio e a forma como você vai lidar com ele é libertador. E eu adoro essa palavra libertador porque ela liberta dor. Libertadores que estão ali aprisionadas, liberta crenças que a gente deixou ali sobre algo que a gente poderia fazer. Realmente libera espaço para que a gente seja mais a gente. E criar um mural desses, ele só faz sentido se você estiver ali buscando e se questionando e sendo curiosa sobre si e sobre o que você realmente quer. E não um mural ali que seja feito pelo outro, pelo desejo do outro, alienado ao desejo do outro. Agora que ficou um pouco mais claro sobre sonhos, sobre autenticidade, sobre liberdade, autonomia, eu queria te fazer um convite aí, para você levar para casa, nada que você precisa fazer agora. Algo que você leve com tempo, com dedicação, com pausa, com respiro. Eu queria que você pegasse papel e caneta de novo e escrevesse algumas coisas. Começando por o que você realmente quer da sua vida que seja verdadeiramente seu. A proposta aqui é que você escreva uma carta para você mesma, contando os seus sonhos mais autênticos, sem travas, sem julgamentos, indo buscar ali naquela criança que eu contei, coisas que ela sonhava, coisas que se perderam no caminho. Conte tudo, sem pensar no certo, sem pensar no errado.
Conte da forma que você se sente confortável em contar. Escreva da forma como você for se sentindo, acolhendo esses sonhos e resgatando eles. Aproveite o espaço dessa carta para ignorar qualquer coisa que o outro tenha pensado, qualquer julgamento, qualquer limitação. Ali vai ser o espaço permitido para que você sonhe. Então lembre de se resgatar, de buscar e lembre-se de sonhar além. O que você queria que é realmente seu? Aonde você acha que dá para chegar? O que você tem vontade de fazer? Sem travas, sem julgamentos, somente escrevendo de uma forma livre. Depois eu convido você a ler essa carta. Ao reler, escolha ali 3 principais caminhos, 3 principais sonhos que estariam mais próximos de você conseguir escrever ali uns pequenos passos para você conquistar. Liste eles ali no final da sua carta. E não esqueça, quando você finalizar, assine. Assine com o seu próprio nome. Afinal, isso é lindo e seu. E tem uma potência para te alavancar para coisas maravilhosas e extraordinárias na sua vida. O maior ato de coragem é escutar o que realmente queremos e começar, mesmo que aos poucos, a construir isso. Uma boa sorte para você e para os seus sonhos. A gente se esbarra por aí.